nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a vida do Mateus, Pai, o poder do Espírito Santo, revelação da Tua parte, Deus. Que haja um romper da glória do Senhor sobre a vida dele como nunca antes, Senhor. Que a porção dobrada de Eliseu caia sobre ele nessa noite. Que o temor de Davi recaia sobre o seu coração. E que as palavras do apóstolo Paulo caiam sobre sua boca, Pai, em nome de Jesus. Que haja unção e graça do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém, amém. Você dá um aplauso ao Senhor, irmão, dizendo glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo é livre, diz que até meia-noite hoje. Eita glória. Então, irmãos, motivo de muita alegria hoje estar aqui anunciando e falando da palavra de Deus, adorando e glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus pela família que Ele me deu, pela esposa maravilhosa, abençoada que Ele colocou na minha vida, que hoje me acompanha ali junto com meu filho. Agradeço a vida do pastor dessa igreja que fez o convite e a presença de cada um dos irmãos. Irmãos, podem tomar assento. Eu gostaria de estar compartilhando algo aqui com os irmãos antes da gente começar a ler e meditar na palavra do Senhor. Algum tempo atrás eu estava fazendo um estudo, onde esse estudo era direcionado que tudo na Bíblia e tudo que acontece é voltado a Jesus Cristo. Que o começo, o meio e o fim da Bíblia é voltado para Jesus. O começo, o meio e o fim da Bíblia vai apontar para Jesus. Nós vemos que no Antigo Testamento muitas coisas são figurativas apontando para Jesus. E nesse estudo eu estava fazendo, se nós parar para pensar, para ver, a primeira palavra da nossa Bíblia é no princípio. E essa palavra traduzida para o hebraico, ela significa Bereshit. E essa palavra Bereshit, traduzida de novo para a nossa língua, ela significa: o Filho de Deus está entre os espinhos. Então nós vemos que na primeira palavra da Bíblia, a Bíblia já aponta para Jesus. No meio da Bíblia nós vemos que é o Evangelho, onde vai falar da vida, do ministério e aquilo que Jesus fez, falando de Jesus. E a última palavra da Bíblia, se a gente for analisar e ver, é Amém. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 diz que o significado de Amém, ele vai confirmar o ministério de Jesus e é também uma denominação de Jesus. Então, o começo, o meio e o fim é Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Uma curiosidade que eu trago para os irmãos também, que é o grande amor de Deus por cada um de nós. No Salmos 147, no Salmo 147, no verso 4, o salmista diz assim, que Deus conhece todas as estrelas e cada uma pelo nome. E o dia que eu vi essa palavra, eu acabei vendo um estudo na internet, onde dizia que na nossa galáxia existe mais de 10 sextilhões de estrelas. Então, se Deus conhece a cada uma e chama pelo nome, imagina nós. Isaías capítulo 43, o Senhor fala que Ele nos chama pelo nome, que nós somos preciosos para Ele, que Ele nos ama e Ele nos dá por nós, em troca de nós, reinos, países, por amor a cada um de nós. Então, se hoje nós estamos aqui, não é porque somos bons, não é porque somos melhor, mas é porque Deus tem sustentado, segurado a sua igreja. É porque Deus tem misericórdia e nos ama. Amém, irmãos?
Gostaria de estar pedindo para os irmãos estarem abrindo as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 17. Amém? Onde diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pode se assentarmos, estava de pé. Então, meus irmãos, para que a gente venha entender esse capítulo, esses versículos que a gente leu, para que a gente possa entender essa palavra, a gente precisa entender todo o contexto. Paulo, ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta aos romanos. Ele estava em missão em Corinto, pregando o evangelho. E ali ele fez essa carta porque em Romanos capítulo 1, versículo 13, ele próprio diz que por muitas vezes ele foi impedido de ir até Roma. Muitas vezes ele queria ir lá ter com os irmãos. Muitas vezes ele quis ir lá pregar o evangelho, mas por muitas vezes ele foi impedido. Então ele escreve essa carta aos romanos, onde essa carta vai ser direcionada aos judeus, aos gentios, aos membros daquela igreja em Roma. Hoje gentios, no caso, somos nós. A partir daí, nessa carta ele começa a exortar e a ensinar aquele povo, a igreja de Roma. Ele começa a falar sobre essa palavra que a gente leu ali, sobre Adão e sobre Jesus, sobre o pecado e a graça, sobre a morte espiritual, mas a vida com Jesus, a vida eterna. Então ele começa a escrever essa carta aos romanos, falando, exortando, ensinando o povo sobre a salvação, sobre a vida com Deus, onde ele vai falar sobre a santificação, onde ele vai falar sobre o arrependimento, onde ele vai falar sobre o pecado. E ali ele fala que, na palavra ali ele fala assim, usado por Deus: por um homem veio o pecado, mas também por um veio a graça. Então ele quis dizer que por Adão veio o pecado, mas a graça veio por Jesus. Então eu queria voltar com os irmãos, fazer uma reflexão agora, e a gente volta lá no começo, em Gênesis, onde o Senhor Deus, ele fez a criação de tudo. Deus, ele criou o céu, a terra, ele criou a natureza, os mares, os rios, os animais, tudo que há nessa terra ele criou. E ele viu que tudo era muito bom. Então Deus, ele começou a arquitetar e formar o homem do barro. E ele formou o homem do barro, do pó. Ele arquitetou, ele moldou o homem. E depois, imagino eu, aqui na minha cabeça, depois que o homem estava formadinho, arquitetado, pensado por Deus, ele olhou e falou: agora vai receber o sopro da vida. Aí Deus, Gênesis ali fala, Deus sopra o sopro da vida, o sopro do Espírito no barro.
E a partir desse momento, você nos tornamos alma vivente. Homem projetado, formado, modelado, com um só objetivo: adorar o Deus Criador do céu e da terra, ter uma vida com Ele, uma vida em santidade e uma vida reta em Jesus Cristo. A partir desse momento, o homem está ali, e ele tem poder, domínio sobre os animais, sobre a natureza, assim como Deus ordenou. A partir desse momento, eu imagino, a gente estava no estudo lá na nossa congregação também, a gente imaginando, né, que a mulher é a coisa mais maravilhosa, né, que existe, né? A gente sem mulher não é nada, né? Irmãos do céu, né? Sem a mulher da gente. Então, provavelmente Adão estava ali, ele tinha tudo, mas não tinha mulher. Adão, ele dormiu. Aí Deus foi e tirou um pedaço da sua costela e formou a Eva. Ali ele formou uma disjuntora para Adão. E ali forma-se o primeiro casal. A partir daí, Deus fala assim: vocês podem fazer tudo, mas não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porém, foi desobedecida a ordem de Deus, e eles comeram o fruto que não era para comer. A partir desse momento, um viu a nudez do outro, e aí entrou o pecado no mundo. Aí entrou o pecado pela desobediência, por não escutar a voz de Deus, por não escutar aquilo que Deus tinha falado e colocado para eles. A partir desse momento, eu e você, a partir de Adão e Eva, fomos desconectados da presença de Deus. Nós fomos destituídos da presença de Deus. Nós fomos afastados da presença de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa de não escutar a voz de Deus. Nesse momento, eu e você estávamos distante de Deus. Pela desobediência entrou o pecado. Aí, a partir daí, o homem teria que trabalhar, como todos já sabem, e eles foram tirados do jardim. Então, a partir daí, Deus, ele tenta criar, formar gerações que seriam santas, gerações para adorar o nome dele, para andar nos caminhos dele, gerações para seguir a palavra dele, para escutar a voz dele. Eu vou citar só dois. Por exemplo, Noé, a descendência dele era para ser uma descendência, uma geração santa, onde ia escutar a voz de Deus, onde ia andar diretamente com Deus. Mas depois do dilúvio, o filho de Noé acaba vendo seu pai nu, e ali entra o pecado, porque o pai jogou ali uma praga, né, sobre o seu filho. Abraão também, a descendência, a geração de Abraão também pecou. E o plano de Deus ali para gerações se santificar e andar na presença dele, escutar a voz dele, ali já não tinha mais como. E ali começou a mentira, a desobediência, começou o assassinato, onde Caim matou Abel. Ali começou o orgulho, ali começou a avareza, ali começou a mentira, e o povo já não escutava mais a voz de Deus. Salmos 53 vai dizer: Deus olha para o mundo e ele não vê nenhum homem justo, nenhum homem bom, nenhum homem que chegue e escute a voz dele. Ele olha para o mundo e ele vê iniquidade. Iniquidade significa pecado atrás de pecado, pecado mais pecado, mais pecado, mais pecado. A partir desse momento, a humanidade está totalmente tomada pelo pecado, pela desobediência. E o pecado vem pela ausência de Deus, pelo afastamento da presença de Deus. Então o Senhor, ele levanta Moisés, e ali para Moisés, no monte, o Senhor Deus passa para ele os 10 mandamentos, a lei. Está aqui a lei, você vai passar para o meu povo,
e eles vão ter que seguir essa lei, esses 10 mandamentos. Mas mesmo assim, o povo não escutou a voz de Deus. Muitos pecavam, muitos se destruíram, muitos estavam no mundo do pecado, no mundo da escuridão, por não escutar a voz de Deus. Veja, Deus levantou Noé, Abraão, levantou Isaac, Jacó, levantou Moisés, mas o povo estava afastado de Deus. O povo estava destituído da presença e da glória de Deus. Assim como em Romanos mesmo fala que nós estávamos destituídos da presença de Deus, estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado que entrou no nosso coração. E Deus, sendo um Deus justo, um Deus soberano, um Deus que é santo, infinitamente santo, eternamente, profundamente, poderosamente santo, Ele não se mistura com o pecado, que é a impureza, que é a mancha, que é a sujeira. Então Deus não pode se relacionar com alguém que está sujo, com alguém que está corrompido pelo pecado, com alguém que está destituído da presença dele pelo pecado, pela desobediência. Então o homem estava totalmente afastado da presença de Deus. Aí, como eu falei, Deus olha para o mundo, Salmo 53, e fala: não há ninguém que me busque. Um justo, não há um bom nessa terra, não há ninguém que busque a santidade. Eu vou enviar meu filho. A partir desse momento, Deus começa a provar o seu amor por cada um de nós. Na verdade, sempre provou, mas agora de uma forma diferente, de uma forma soberana e maior. Onde Romanos, no próprio capítulo 5, no versículo 8, onde diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus olha para o mundo, Ele vê aquela bola de pecado, a iniquidade, pecado sobre pecado. Ele olha para o mundo, Ele vê a prostituição, o roubo, a mentira, a desobediência. Ele vê pessoas se matando, pessoas se drogando, pessoas fazendo tantas coisas que não provém dele. E ele fala: filho, desce. Aí Jesus Cristo vem. Jesus Cristo, ele nasce, ele cresce em graça, em sabedoria, e ele começa o seu ministério com 30 anos. E ali ele começa a pregar o reino de Deus. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a pregar e falar sobre a salvação, sobre o amor de Deus, e que nós temos que nos santificar. Ele começa a falar que nós temos que procurar a luz, e a luz nós encontramos em Jesus. Ele começa a falar que nós temos que achar o nosso caminho, a verdade e a vida. E o caminho, a verdade e a vida é o próprio Jesus. Ali Jesus começa a falar em João 10, capítulo 10, João 10, versículo 10, onde Jesus fala: o ladrão ele vem para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então é isso que Cristo vem pregar para a igreja. É isso que Cristo vem pregar para aqueles que não escutavam a palavra de Deus. É isso que Cristo vem pregar para aquele povo que já estava afastado e destituído da presença e da glória de Deus. Onde Cristo fala: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu tenho a vida eterna, eu posso te dar a vida eterna, eu posso te dar de gozo, de alegria, de paz. Eu posso te tirar das trevas, eu posso te tirar da onde você está e te colocar num lugar que é na minha presença, onde você pode descansar, onde você pode confiar, onde você pode estar aqui junto do Pai. Então Jesus, ele vem sendo 100% homem e 100% Deus. Ele vem pregar o evangelho, mas também para cumprir a justiça, cumprir a lei. E ele prega o evangelho. E Jesus, sendo 100% homem, assim como eu e você, ele tinha as mesmas paixões,
ele poderia ter as mesmas paixões, as mesmas vontades do que eu e você. Ele estava andando no mundo, ele estava pregando no mundo, ele estava andando do lado dos fariseus, do lado das pessoas que estavam distantes da presença de Deus. E ele podia se corromper, mas ele não se corrompeu. O nosso maior modelo de santidade é Cristo, sendo ele 100% homem, 100% Deus. A partir do momento que ele cumpre seu ministério, é chegada a hora onde ele vai entregar a sua vida por cada um de nós. Então, irmãos, Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele ora, vai para o Getsemane, e ali ele diz que ele estava profundamente angustiado, a alma dele estava angustiada, a alma dele estava entristecida, mas naquele momento ele estava recebendo nas costas dele o meu e o teu pecado. Jesus Cristo, ele veio para um propósito: pregar, anunciar o reino de Deus e nos dar a vida, nos reconectar com Deus. A partir daquele momento, Jesus estava ali, suando gotas de sangue. Até estava fazendo um estudo onde isso ocorre. Se você tiver em um nível de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de angústia muito elevado, o teu suor ele vai virar sangue. E o suor de Jesus virou sangue. Então chegaram os soldados romanos, prenderam Jesus como se fosse um ladrão, como se fosse um homem qualquer, porque eles não enxergavam a luz, porque eles não encontraram a luz e não reconheceram Jesus como Salvador, como a luz do mundo. Prenderam Jesus, levaram ele, e ali, como todos nós sabemos, ele foi surrado, ele foi esbofeteado, cuspiram em Jesus. Jesus foi pisado, Jesus foi moído. Enfim, Jesus foi açoitado. E naquela época, irmãos, o chicote que eles usavam, as coisas que usavam para achibatar, não é que nem o de hoje. Nas pontas eles colocavam ferro ou dente de animal ou algo que era muito pontudo e afiado. E aquilo ali, quando eles batiam, aquela ponta ela grudava na pele, e quando eles puxavam, fazia com que rasgasse a pele. Só para que a gente possa ter uma ideia do que realmente Jesus passou por nós. E Jesus foi espancado, ele foi achibatado, o seu corpo todo. Salmos 22, no verso 7, onde diz que os homens olhavam e podiam contemplar os ossos e as entranhas de Jesus, de tanto que ele foi surrado, que ele foi achibatado, que os ossos dele apareciam. Aí colocaram uma coroa de espinho. Imagina, irmão, uma coroa de espinho sendo enfiada no teu crânio. A dor que Jesus não sentiu por causa do nosso pecado. Lá no Monte das Oliveiras ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era porque ele não queria, mas é porque ele estava sentindo o peso do pecado. Ali não é porque ele não queria, não era porque ele estava pensando na dor física dele, somente na dor física, mas na angústia, na aflição espiritual que ele estava sentindo por ali ele se fazer. Porque ali, quando ele morreu na cruz, irmãos, ele se fez um ladrão, ele se fez um estrupador, ele se fez um homem que faz tantas coisas, um homem pecador, um homem sujo ali na cruz. E é por isso que Deus virou as costas para ele, no momento em que ele é rei do Espírito. Então Jesus, ele foi surrado, ele foi achibatado, ele foi cuspido.
Os ossos dele poderiam ser contados, poderiam ser vistos pelos homens. Zombavam de Jesus. Aí por fim colocaram ele na cruz, pregaram as suas mãos, os seus pés, e ele falava que tinha sede, irmãos. Mas irmãos, eu vou falar para vocês a verdade. A Bíblia nos conta que embeberam uma esponja de vinagre e deram para ele. Mas ali onde Jesus Cristo estava sendo crucificado, ali perto tinha, se eu não me engano, é a latrina que fala, que eram tipo uns banheirinhos patente dos soldados romanos. E ali eles tinham uma mistura ali de álcool com vinagre, com alguma coisa, e eles iam no banheiro, naquela parte, eles faziam as suas necessidades e tinha uma esponjinha, eles pegavam e se limpavam aquela esponjinha. Aí quando Jesus fala que tem sede, eles pegam uma vara, pegam aquela esponja suja e colocam para Jesus beber. Vocês têm noção da humilhação que Jesus passou por causa de cada um de nós? Vocês têm noção, irmãos, daquilo que Jesus passou, cada açoite que ele sofreu, cada cuspida que ele sofreu, cada xingamento que ele sofreu, sendo ele 100% homem, 100% Deus. Ele deixou a glória com o Pai. Ele estava lá sentado junto com o Pai. Ele era rodeado de serafins, de querubins que adoravam ele a todo tempo, dizendo santo, santo, santo. Ele estava na glória, ele estava na paz, ele estava na presença do Pai. Mas ele desceu para quê? Ele desceu para nos salvar e para pagar um preço muito caro por causa de cada um de nós, irmãos. Depois que a sua última gota de sangue escorre naquela cruz, Jesus é morto. Ele rende o seu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus morre. E nesse momento a Bíblia nos fala que o véu rasgou-se de cima a baixo, significando, irmãos, que Jesus, o próprio Deus rasgou o véu de cima abaixo. O véu que separava Deus e o homem foi rasgado pela morte do Senhor Jesus. Aquilo que separava eu e você de Deus foi rasgado e tirado pela morte de Cristo. E agora, a partir do momento em que Cristo morre, nós somos reconectados com Deus. A partir do momento que Cristo morre, nós podemos chegar até Deus novamente. O povo antes já não podia mais chegar até Deus. O povo antes já não estava mais em comunhão com Deus. Até então, meus irmãos, uma prova é que antes do Evangelho, Deus ficou mais ou menos 4.000 anos sem falar com o povo. Por quê? Por causa do pecado, por causa da falta de comunhão, de não escutar a voz de Deus. Então, a partir do momento que Jesus morre, nós podemos novamente, por Jesus Cristo, chegar até Deus. Jesus Cristo, ele morre na cruz e fala assim agora: ei, agora se você se arrepender, se você tiver com o teu coração sensível, quebrantado, se você chegar e falar: Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou pecador demais, me perdoa. Deus escuta você e você escuta Deus. Então, o véu é rasgado. Somos reconectados com Deus. E aí eu volto na palavra que a gente acabou de ler. No versículo 20, onde diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós vemos que o pecado, ele abundou no mundo. O pecado, ele tomou conta. Mas onde o pecado abundou, a graça, que é o próprio Senhor Jesus, superabundou.
Superabundou quer dizer ultrapassou, sobejou, foi maior. Então a graça que é o próprio Senhor Jesus foi maior do que todo o pecado, do que toda a iniquidade, de tudo aquilo que o homem tinha feito e se corrompido com Deus. Jesus, irmãos, Ele veio e pagou um preço que eu e você nós não podíamos pagar. O nosso sangue é corrompido pelo pecado por causa de Adão. O sangue de Jesus é um sangue santo, e foi esse sangue santo que escorreu na cruz e pagou o meu e o teu pecado. Então, onde o pecado abundou, a graça pelo sangue do Senhor Jesus superabundou. A partir desse momento que Jesus morre, que Jesus nos reconecta de novo com Deus, o nosso dever como cristão é ter uma vida com Jesus. O nosso dever, o mínimo que nós podemos fazer é estar na presença de Cristo. Mas pregador, irmão Mateus, como que eu vou ter uma vida com Jesus? Como que eu vou estar na presença de Jesus a cada dia? Através da santificação. Santificação, irmão, quer dizer separação do pecado, mas uma identidade com Deus. A santificação quer dizer assim, ó: se separe do pecado, se separe da iniquidade, se separe daquilo que te afasta de Deus, mas tenha uma intimidade, uma vida com Deus, identidade com Deus. O que é uma identidade, irmãos? Hoje, para você entrar numa empresa, para você ir para outro país, para você ser reconhecido em alguma parte, em algum órgão público, você não vai precisar da tua identidade? Essa é a comunhão com Deus. Essa é a questão com Deus. Nós temos identidade para ser reconhecido. Porque o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós pensamos: não, mano, estamos na presença de Deus, estamos pregando, estamos não sei o que, estamos pá, né? Mas daí chega no céu, Deus fala: mano, não te conheço, afasta de mim. Então a identidade, ela serve para que a gente seja reconhecido, pregar, louvar, cantar, dar o nosso melhor, adorar em espírito e em verdade e se santificar na presença de Deus, para que quando nós cheguemos lá em cima, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja e nós chegar lá no julgamento, Jesus, o nosso próprio Deus fala assim: esse eu conheço a voz dele, fez isso. Jesus Cristo vai falar: entre benditos do meu Pai. Daí é outra história, porque é gozo, é paz, é alegria. Irmãos, a vida no pecado é uma vida em trevas. A vida no pecado, irmãos, a própria Bíblia, Deus fala em Gálatas que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, eu tenho uma definição disso, que se nós plantar o pecado, se nós vivemos uma vida de pecado, afastado diante de Deus, distante de Deus, se nós viver uma vida nas trevas, na escuridão, na mentira, na desobediência, o nosso colhimento vai ser o inferno. Irmãos, sabe qual que é a pior coisa do inferno? A pior coisa do inferno é a total ausência e separação de Deus. O tempo no inferno é eterno. Imagina você pela eternidade distante, afastado de Deus, e ainda sofrendo, a tua alma queimando no lago de enxofre. Então, se nós viver numa vida de pecado, irmãos, se nós não se arrepender do nosso pecado, se nós não procurar a face de Cristo, o nosso salário, o nosso colhimento vai ser o inferno. Agora, por outro lado, se nós escolher o bem,
estar na presença de Deus, se santificar, buscar a presença, a cada dia adorar a Deus, seja na tribulação, seja na angústia, seja na aflição, seja na preocupação, irmãos. O que nós vamos colher, o que vai nos esperar é o céu. E lá Deus vai estar esperando os seus filhos. E lá Jesus vai estar com uma mesa preparada e fala: venha ceiar comigo, filho. Venha, está aqui a mesa, está aqui o gozo, está aqui a paz, está aqui a alegria. Entre, aqui eu estou. Assim como o irmão Fábio leu, não haverá mais pranto, nem clamor, nem tristeza, mas haverá a presença do nosso Deus. E uma das coisas que eu acho mais lindo é que Apocalipse mesmo 22 fala que lá não vai precisar nem de sol, porque a própria luz de Deus alumia todo o céu. Irmãos, é maravilhoso aquilo que Deus tem para mim e para você. Não vamos se corromper com o pecado. Não vamos dar brecha para que a mentira, para que a desobediência entre. Vamos escutar a voz de Deus. Deus fala a cada dia: escute a minha voz, ande nesse caminho, faça isso, faça aquilo. Está aqui minha palavra. O Senhor Jesus, o meu filho, desceu nesse mundo para morrer por você. Se ajeita, se endireita enquanto há tempo. Busque arrependimento enquanto Jesus nos advoga. Ainda nós estamos pecando, nós pedimos perdão, Jesus advoga e leva até o Pai. Está perdoado. Irmãos, Deus está tocando para mim entrar em um assunto do arrependimento. Tem uma história, irmãos, onde uma pessoa, todo dia, ela chegava e pedia perdão para Deus. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. No outro dia, pedia perdão pelos mesmos pecados. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. No outro dia de novo. E foi indo. Aí, teve um dia que esse rapaz, ele ficou envergonhado. Pensou assim com ele: mas por que eu estou pedindo perdão todo dia? É a mesma coisa que eu faço, né? Eu caio no mesmo pecado. Deus nem está mais me escutando. É a mesma coisa que eu falo. Parou de orar. Primeiro dia. Segundo dia, não orou. Terceiro dia, não orou. Quarto dia, não se arrependeu, não pediu perdão. E foi indo. E ele se afastou da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. Deus fala na Bíblia que quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos a Ele o nosso pecado, Ele joga no mar do esquecimento. Então Ele nunca mais se lembra. Erramos, pedimos perdão, lógico, com o coração sincero, com o coração arrependido de verdade. Pedimos perdão, Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. Não se lembra mais. Deus fala na Bíblia. Aí esse irmão parou de orar, parou de pedir perdão porque estava envergonhado. E foi um bom tempo assim. Aí certo dia ele caiu em cama. E ficou doente e estava prestes a morrer. Aí no dia, ali uns dias antes dele morrer, ele começou a lembrar de que ele pedia perdão e parou. Que ele estava na presença de Deus e se afastou. E que todo dia ele tinha arrependimento no coração. Era sincero, era verdadeiro. Mas ele parou por falta de conhecimento, né, ali, de comunhão. Ele parou porque ele se sentia inútil, porque ele começou a se sentir envergonhado. Aí quando ele pensou isso, Deus fala com ele no leito, prestes a morrer. Fala assim: mas por que você parou? Por que você parou de pedir perdão? Por que você se afastou da minha presença? Aí ele falou assim: Senhor, eu não me achava digno. Eu estava envergonhado. Todo dia eu pedia perdão, todo dia era a mesma coisa. Aí Deus falou assim para ele: do que você me pedia perdão? Do que você me pedia perdão? O que era?
Eu nem me lembro, meu filho. Porque Deus, quando Ele perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. Então que a cada dia nós possamos se achegar na presença de Deus e buscar o arrependimento. Arrependimento sincero, com o coração quebrantado. Senhor, sou falho, pecador limitado demais. Me perdoa. Fiz isso, fiz aquilo, mas me perdoa, Senhor. Não desista da presença de Deus, irmãos. Às vezes nós pecamos, nós temos que nos corrigir a cada dia, mas não desista da presença de Deus. Não desista de pedir perdão para Deus. Apesar de tudo, Deus sabe que nós somos falho e pecador e que a cada dia nós vamos precisar da graça, da presença dEle. Então, meus irmãos, santificação, arrependimento, separação do pecado, uma vida com Deus. Arrependimento, se arrepender dos pecados e se achegar até a presença do Senhor. Irmãos, porta estreita. Arrependimento quer dizer porta estreita, sabe por quê? Porque em Mateus 7 diz assim, que há duas portas, a porta estreita e a porta larga. Porta estreita, são poucos os que encontram. Mas é esse caminho, essa porta estreita que leva à vida. Porta larga, essa porta muitos a encontram, mas é a porta que leva para a destruição. Irmãos, vocês acham que Jesus Cristo não teve que passar pela porta estreita? Jesus Cristo, ele teve que passar pela porta estreita, porque ele poderia ter os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, as mesmas vontades, mas mesmo assim Ele negou a si mesmo quando Ele desceu do céu. Ele renunciou a si mesmo e morreu por causa de cada um de nós. Porta estreita, irmãos. A porta estreita é o seguinte: eu renunciar o meu pecado, eu renunciar o meu eu e entrar na porta de Cristo, entrar numa vida com Jesus. Hoje o que acontece, irmãos? Muitas pessoas falam da porta estreita, muitos irmãos querem entrar na porta estreita, mas levando as bagagens antigas. Muitas pessoas querem entrar na porta estreita com o vício, com a mentira, com a desobediência. Mas a porta estreita não é assim, irmãos. A porta estreita leva a vida, e a vida é o próprio Cristo. Para entrar na porta estreita precisa de renúncia, precisa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Agora a porta larga, Deus entra de qualquer jeito, mas é o caminho que leva para a destruição, para o inferno. Modelo de salvação, Senhor Jesus. Santificação, separação do pecado, mas uma identidade, comunhão e vida com Cristo. Arrependimento, se arrepender dos nossos pecados e chegar até a presença de Deus. Porta estreita, largar aquilo que temos, as bagagens, os pecados, as coisas que carregamos, negar a nós mesmos e entrar na porta estreita. E serve para a igreja, toda a igreja. Não estou falando dessa igreja especificamente, essa igreja, outra igreja, outra igreja. A porta estreita, o que acontece? O caminho é apertado, a palavra diz. E nós, eu e você, somos ovelhas de Cristo. Se for para nós parar para estudar e analisar o curral onde as ovelhas dormiam, o pastor arrumava para elas dormir, ele é estreito. A porta ali é estreita. Muitas vezes as ovelhas, elas se batem no caminho. Às vezes elas se machucam, se magoam. Dentro da igreja às vezes fala uma palavra, tem um desentendimento. Mas isso é para que eu e você aprenda a viver em comunhão, como ovelhas seguindo um pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas é o caminho e a porta que leva à vida. Irmãos, o que leva, já estou terminando. O que leva ao arrependimento, irmãos? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo leva ao arrependimento. Quando você lê a palavra, quando eu e você temos intimidade com a palavra de Deus, quando nós vemos o que Deus fez por nós, quando nós vemos o que Cristo fez por nós, quando nós lemos essa palavra aqui, ó, irmãos, nós encontramos a cura, a libertação, nós encontramos a salvação, nós encontramos o arrependimento, nós encontramos a exortação, nós encontramos o ensino. Tudo que a nossa alma precisa está aqui, ó, irmãos, na palavra de Deus, onde Cristo ensina
onde Cristo deixa lições aqui para a sua igreja. Só que o que acontece, irmãos? Hoje nós vemos como muitas igrejas estão, como o mundo está. Muitas pessoas, irmãos, hoje na igreja pregam chave de casa, chave de carro, bênçãos financeiras, pregam riquezas. Não que isso seja errado, irmãos, isso não é errado. Mas quando Deus dá a graça e fala: ó filho, agora eu vou te abençoar. Mas tem muitas igrejas que não chegam e pregam: ó, Senhor Jesus morreu por causa de você. Tem igrejas que pregam assim, ó, o dinheiro, a riqueza. Irmãos, o verdadeiro evangelho de Cristo não é riqueza, não é dinheiro. O verdadeiro evangelho de Cristo não é bênçãos espirituais, é bênçãos financeiras. O verdadeiro evangelho de Cristo é arrependimento, transformação e mudança de vida. Se o evangelho não confronta eu e você a mudar de vida até o arrependimento e uma vida com Cristo, está errado, irmãos. Está errado, irmãos. O evangelho, ele tem que trazer arrependimento, transformação e mudança de vida. A partir daí, uma vida santa, uma vida santificada, uma vida em comunhão com Cristo. Irmãos, Romanos 6, só um pouquinho. Romanos 6, no capítulo 20, Romanos capítulo 6, no versículo 23. Diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, o significado de salário é pagamento justo. Se você peca, o teu pagamento vai ser a escuridão, uma vida sem Cristo. Se você faz o bem e busca Cristo, o teu pagamento vai ser uma vida na graça, uma vida na presença de Deus. Irmãos, a salvação, ela veio pela graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela não foi de graça. A salvação veio pela graça, mas não foi de graça. Jesus fala que por mim e por você Ele não pagou com ouro ou com prata, Ele não pagou com dinheiro, Ele não pagou com riqueza, mas Ele pagou com o sangue precioso e santo dele escorrido naquela cruz do Calvário. A partir desse momento, irmãos, para estar finalizando, gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Para terminar, irmãos, encerrar. A partir do 24, onde diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. A partir de tudo isso que nós refletimos, irmãos, nesta noite, a santificação, a vida com Cristo, o arrependimento, aquilo que Cristo passou por cada um de nós, nós temos que decidir aonde que nós vamos edificar, firmar a nossa fé. Se vai firmar a tua fé na areia, onde quando vinha o vento, quando vinha a chuva, quando vinha o problema, a tempestade, a preocupação, a aflição, quando vinha a afronta, a tristeza, você vai parar e vai desistir? Ou você vai escolher firmar a tua casa, o teu coração, a tua vida na rocha que é Cristo? Que pode vir vento, pode vir pedrada, pode vir o que for, mas vai continuar de pé, porque quem sustenta é Cristo. Irmãos,
Irmãos, tenho exemplos aqui. Eu tenho exemplos para vocês. Onde está firmada a sua fé? Na rocha ou na areia? José era o mais pequeno dos irmãos. Sempre foi humilhado. Sempre foi ali zombado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Foi jogado numa cisterna. Depois foi vendido como escravo. Ele foi parar lá no Egito. Lá no Egito ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi injustamente para a prisão. Esse homem passou anos e anos e anos sofrendo. Mas irmãos, ele tinha comunhão com Deus. Irmãos, ele estava firmado na rocha. Ele sabia onde ele estava firmado. Ele nunca desistiu. Apesar de ele estar preso, apesar de ele estar humilhado, ser humilhado, apesar de ele ser zombado pelos irmãos, ele nunca desistiu. Mas ele permaneceu firme na presença de Deus, fortalecido e firme na rocha. No entanto, que Deus exaltou ele. Falou: filho, agora eu vou te colocar no trono. Chegou lá, ele desvendou lá o sonho do faraó. O faraó colocou ele como governador do Egito. Essa função nem tinha na época. Deus colocou ele numa função que nem existia. Ele só estava abaixo de faraó. Mas irmãos, quando ele chegou lá para escutar o sonho de faraó, ele não se prostrou diante dele. Ó, eu não posso me prostrar diante de ti. Só me prostro diante do meu Deus. E ali Deus exaltou ele. A partir daí, irmãos, Daniel foi jogado, foi levado como cativo para a Babilônia. Ele estava no meio dos manjares do rei. Ali provavelmente ele sofreu algum tipo de zombaria ou algo assim, porque ele era diferente dos outros. Ele não se corrompia. Ele não era das mesmas festas da Babilônia. Ele não partilhava dos manjares do rei. Foi jogado na cova dos leões. Irmãos, Daniel estava firmado na rocha. Ele sabia onde ele estava firmado, irmãos. No entanto, que Deus fechou a boca do leão e ele saiu de lá. Irmãos, Sadraque, Mesaque, Abidnego estavam junto com Daniel ali. Estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no ambiente da Babilônia, onde havia prostituição, bebedice, onde tinha glutonaria, onde tinha tantas coisas ali para eles se perder. E eles eram jovens, eles não se corromperam, sabe por quê? Eles estavam firmados na rocha. Não foi o vento, não foi o mundo, não foi a Babilônia que fez eles esquecerem daquilo que Deus tinha para eles. Eles estavam firmados na rocha. José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os profetas sofreram tanto para anunciar o Evangelho, para falar de Cristo, mas eles sabiam onde eles estavam firmados. Irmãos, vocês viram na Bíblia algum profeta envergonhado, algum profeta que... Vocês viram? Não, porque estavam firmados na rocha. Os apóstolos, irmãos, vou falar de Jesus agora, né? Os apóstolos. Em Coríntios, 1 Coríntios 15, vai falar. Paulo fala assim, ó: irmãos, eu passei por açoite, eu passei por prisão, eu passei frio, fome, eu passei nudez, passei perigo no cio, passei perigo nos mares, passei perigo aonde eu andei. Eu passei de tudo, mas eu estava fortalecido na rocha. Paulo foi preso, foi açoitado. Paulo sofreu tantas vezes por anunciar o Evangelho de Cristo. Tantas vezes Paulo foi pisoteado ali. Mas Jesus Cristo honrou ele porque ele estava firmado na rocha, irmãos. Quando ele passou problema, aflição, seja no mar, seja no rio, seja nos açoites lá, ele não falou assim: agora eu não quero mais saber desse evangelho, deixa pra lá esse Cristo. E não adianta. Muitas vezes eu e você fazemos isso, irmão. Nós estamos na igreja, primeiro
primeira coisinha que acontece, eu vou sair da igreja porque não sei o quê, porque Deus não sei o que, Deus não me ouve, porque... Irmãos, onde que a nossa fé está firmada, irmãos? É na areia? Está edificada, firmada na areia? Ou na rocha, que é o nosso Senhor Jesus? Irmãos, muitas vezes nós temos uma aflição. Hoje nós temos, né, sempre ali, às vezes uma questão financeira, de dificuldade financeira. Se é aquele que é a primeira dificuldade já está, ou você é aquele que confia e espera em Cristo, que é a rocha? E por último, mas o mais importante, que é Jesus. Jesus desceu, veio, pregou o evangelho, era zombado pelos fariseus. Muitos diziam assim que ele era o chefe dos demônios. Muitos falavam assim, mas esse não é Cristo, da onde que esse é Cristo? Se fosse Deus, se fosse o Messias mesmo que estava falando, ia vir de outro jeito. Veio mas desse jeito. Muitos zombavam, muitos falavam de Cristo. Muitos chegavam perto de Cristo para ver se realmente ele curava e libertava. Irmãos, como eu falei, Cristo foi cuspido, foi açoitado, foi zombado, foi chamado de chefe dos demônios. Por muitas vezes Cristo ali foi esquecido por algumas pessoas ali, fariseu, pessoas que, né, incrédulas. Mas Jesus Cristo estava firmado na rocha, que é o nosso Deus, irmãos. Ele foi exaltado. No entanto, que quando ele morreu, ele subiu aonde? No trono da glória, está sentado à destra do Pai. Então, meus irmãos, a palavra que Deus tinha colocado no meu coração é essa: para que a gente venha buscar o arrependimento, para que a gente venha buscar uma vida santificada em Cristo, para que a gente venha firmar e edificar a nossa fé na rocha. Irmãos, pode vir problema, pode vir aflição, irmãos, pode vir afronta, mas, irmãos, tem um Cristo que morreu por mim e por você. Edifica a tua fé. Vamos edificar a nossa fé, irmãos. Vamos estar ligados com Cristo. Vamos estar na presença de Deus, derramar o nosso coração. Senhor, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma vida santa com o Senhor. Que a palavra de Deus possa a cada dia fortalecer e vivificar a cada um dos irmãos. E agora eu queria pedir, se teve algum irmão que foi tocado pela palavra, se o Espírito Santo tocou no coração de algum dos irmãos, vem aqui até a frente, vamos fazer uma oração. Se a palavra falou com você, irmão, vem até aqui e vamos orar juntos. Se a palavra veio confrontar o teu coração falando, ó, se Cristo falou com você nesta noite, vem até aqui à frente, dê um passo aqui. E a gente vai estar orando já para estar encerrando, amém, irmãos? Se alguém quiser oração, pode chegar aqui à frente. Amém, então. Vou fazer uma oração assim, aqui de agradecimento. Ah, Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, ó Pai. Ah, Senhor, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, nesta noite. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada e foi pregada, Senhor, assim como o Senhor colocou, Pai, no meu coração, Pai. Não porque eu sou bom ou melhor, mas porque o Senhor usou da Tua misericórdia na minha vida, Pai. E agora, Senhor, nesse momento, eu venho, Senhor, colocar, Senhor, em Tuas mãos cada um dos irmãos que aqui estão, ó Pai. Que cada um deles venha receber, Senhor, o poder e a graça do Teu Espírito. Que cada um deles, Senhor, meu Deus, venha, Senhor, meu Deus, ser renovado pelo agir do Teu Espírito, ó Pai. Que cada um, Senhor, meu Deus, desses irmãos, ó Pai, a cada dia venham estar, Senhor, diante da Tua presença, com o coração arrependido, buscando a Tua face e estando, Senhor, perto de Ti, ó Pai. Ensina, Senhor, a Tua igreja, Pai, a se arrepender dos seus pecados. Ensina cada um de nós a buscar a Tua face. Ensina cada um
um de nós a ter um coração sensível e aquebrantado na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a amar, Senhor, a perdoar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a negar, Senhor, a nós mesmos, mas tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, Pai. Porque o mínimo que nós podemos fazer é isso, Pai. A partir do momento onde o Senhor teve uma morte de cruz por causa de cada um de nós, ó Pai. Ah, Senhor, eu venho pedir, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pelo Teu povo, ó Pai. Ah, Senhor. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção. Eu preciso, eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais pra Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com
Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Senhor, nós abençoamos a cada um que participou, todos aqueles que nos viram pela internet, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor entre na nossa casa e faça milagres, Pai. Mexe com as nossas estruturas, Deus. Que o Senhor faça de nós, Senhor Deus, sempre o alvo do Senhor. Que possamos ser o edifício bem edificado sobre Ti, ó Jesus, sobre a rocha. É isso que nós queremos, Pai, permanecer no Senhor. Aleluia. Um aplauso ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Estamos encerrando este culto. Deus abençoe sua restante semana. Deus seja com você. Eu sempre trago, irmão, para nossa vida aqui dentro da igreja, e creio que a palavra é válida para todos. Traz essa palavra para o teu coração, irmão. A palavra de Deus diz para nós ruminarmos a Escritura. Então a palavra ruminar ali vem de você ficar meditando nela, né? Temos várias formas de nós fazermos isso, mas aquilo que te tocou nessa palavra, no meio do louvor, no meio das orações, traz para a tua vida, traz para o secreto lá. Leva lá para você. Você recebeu algo, uma palavra profética, um renovo da parte do Senhor. Não faz acabar aqui no culto, irmão. Leva para o mundo. Leva para lá para fora, para dentro do teu trabalho, para dentro da tua casa, para os teus vizinhos. E em nome de Jesus, irmão, enraiza essa palavra que você recebeu. Faz essa palavra que é a raiz dentro do teu coração, para você abençoar outras pessoas com ela. Em nome de Jesus. Senhor, nós encerramos este momento, Pai, agradecendo ao Senhor por todos que aqui estão, pela vida do Fábio, da sua igreja, Senhor. Declaramos, Pai, sobre eles bênção do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida deles, o trabalho, a família, a saúde, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, todos os cristãos nesse tempo que nós temos vivido, e que na sua vinda o Senhor possa encontrar fé, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Estenda a sua mão assim, irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você, e o Senhor tenha misericórdia de você. O Senhor levante o teu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa e com tua família. E você diz amém. Deus abençoe.